em pé em reverência à palavra de Deus para a leitura do texto, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 13, capítulo 1, versículo 13 ao 25. A gente vai dar prosseguimento à nossa exposição da Epístola de Pedro e hoje vamos ver transformados para a santidade, a jornada para uma vida santa. 1 Pedro 1, 13 ao 25. Todos acharam? Sim, diz a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Eu te peço que o teu Espírito Santo purifique as nossas almas pela obediência à verdade e que nós possamos nos amoldar à tua verdade revelada ao Evangelho. Que nós venhamos a ser, Deus, uma igreja que transpira a santidade, Senhor. Que o Senhor imprima em nossos corações e nossas vidas santidade ao Senhor. Que teu Espírito Santo nos revista do poder do alto, para que assim venhamos a viver desta maneira. Que o Senhor aplique a mensagem aos corações nesta noite. E eu também oro por mim, pedindo que tudo que eu falar, Deus, seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Transformados para a santidade. Hoje vamos ver a jornada do peregrino rumo à santidade. Obrigado, irmão. O apóstolo Pedro, a gente viu na exposição passada, domingo passado, que ele vai chamar os seus leitores de peregrinos e eleitos. Vai falar que a igreja foi eleita, que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, e eles eram peregrinos em terra estranha, pessoas alheias à terra em que viviam. E hoje vamos trilhar essa jornada de fé, essa peregrinação terrena rumo à pátria celestial, e devemos entender que Pedro nos lembra, pela imensurável graça de Deus revelada em Jesus, que somente podemos viver nesta vida se confessamos o Senhor de maneira santa, que nós devemos corresponder à graça que nos foi dada, e a maneira que nós devemos corresponder a essa graça é viver uma vida santa, impulsionada pela essa bendita esperança. E note que ele começa com a expressão portanto, no versículo 13, por causa disso, em razão disso, já que, isto é, porque nós fomos salvos, por causa da gloriosa salvação, porque nós fomos eleitos, fomos regenerados,
porque nós fomos santificados, tivemos a expiação pelo sangue de Cristo. Por causa disso, então, e é assim que Pedro começa, então a razão de vivermos uma vida santa é porque nós fomos salvos. Nós não vivemos uma vida santa para ser salvos. Isso é legalismo, isso é confiar nas obras, isso é heresia. Nós vivemos uma vida santa porque fomos salvos. Portanto, em razão da grande obra de Deus em vocês, aí Pedro dá a sequência de toda a argumentação. É muito comum no evangelicalismo brasileiro, no nosso meio, as pessoas terem que lutar para a salvação, terem que merecer a salvação, só que isso é impossível. À luz da palavra de Deus, pelo crivo da santa lei de Deus, nós sempre vamos estar aquém, sempre estaremos abaixo daquilo que Deus requer, mas ainda assim temos um alvo gigantesco, que é viver uma vida santa, para a glória do Senhor Jesus Cristo, e é isso que eu vou falar hoje. Lembremos, Pedro nos chama de peregrinos, estrangeiros, dispersos, pessoas que moram em uma terra estranha, e como Deus quer que nós nos comportemos nessa terra? Com santidade. Dito isso, vamos verificar nesta noite 3 verdades desse texto em relação à jornada à santidade. Primeiro, preparando a mente para a santidade. A sua mente tem que ser preparada para a santidade. Segundo, o caráter da jornada cristã, o caráter da santidade na jornada cristã. E terceiro, a motivação para a jornada de santidade. Essas 3 verdades tiradas do texto é o que nós vamos ver hoje, nesta noite. Primeiro, preparando a mente para a jornada de santidade, o versículo 13, e eu vou me deter um pouco aqui no versículo 13. Portanto, por causa disso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Aqui temos 3 ordens do apóstolo Pedro a nós. A jornada rumo à santidade, a jornada cristã, essa caminhada, ela não é uma caminhada negligente, uma caminhada passiva, ela exige uma coisa de você, preparo, ela exige intencionalidade, isto é, Deus requer que você tenha uma intenção. E qual é a intenção que você tem que ter? Você tem que dizer a si mesmo: eu quero ser santo. Exige intencionalidade. Você tem que querer ser santo. A jornada à santidade envolve uma preparação da mente, e essa preparação da mente envolve intencionalidade. Por isso que Pedro aqui dá 3 imperativos cruciais: cingindo os lombos do vosso entendimento, o primeiro imperativo do texto. Segundo imperativo, sede sóbrios. E terceiro imperativo, esperai inteiramente na graça do Senhor. Isso tudo envolve preparar a mente. Você cinge os lombos, você é sóbrio e você espera na graça. Algumas traduções, tentando facilitar, elas cometem um grande erro aqui. Por quê? Porque elas tiram a expressão lombos, cingindo o vosso entendimento. Isso não tem significado algum. Porque o que é cingir os lombos? É ter uma mente bíblica. Agora note bem, você está no primeiro século e você era um viajante, você era um trabalhador da antiguidade, e você não usava calça jeans, você usava aquelas roupas longas, e aquelas roupas longas, elas não eram muito propícias ao trabalho, porque é um vestidão. Aí o que você tinha? Você tinha um cinto, aí você tinha que cingir o seu lombo, isto é, você tinha que levantar, você levantava o seu vestido, a sua roupa, né? Você levantava e você amarrava com um cinto, você cingia o seu lombo, para que então ficasse pronto para o trabalho. Então a tradução que tira a palavra lombo, ela faz com que a gente perca de vista o que o autor quis dizer. Então cingir os lombos é exatamente isso, é se preparar para o trabalho, ou é, como a gente podia falar hoje, arregaçar as mangas. Vamos pegar lá os tijolos, vamos pegar o cimento, fazer o quê? Arregaçar as mangas. O que Pedro está dizendo? Eu quero que vocês arregassem as mangas na mente de vocês. Eu quero que vocês cingem os lombos do vosso entendimento. Isso ilustra a necessidade de estarmos alertas, focados, intencionais na nossa maneira de pensar e tirar qualquer coisa da nossa mente que atrapalhe a nossa vida de santidade. Pedro está dizendo isso: tirem da mente de vocês qualquer coisa que atrapalhe a jornada cristã. Cinjam o lombo de vocês, que a mente de vocês esteja pronta para o trabalho. A jornada de santidade requer que nós venhamos abandonar toda a mentalidade mundana.
todos os padrões de pensamentos egoístas e vãos, e adotemos a mente de Cristo. Vamos abrir ali em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 4 ao 5. Filipenses 2, 4 ao 5. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que há de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí vai toda a progressão do texto. O mesmo sentimento, né, a ideia aqui de sentimento, a King James traduz corretamente também por tenham a mesma mente, tenham a mesma mentalidade. O que requer a santidade? Que você tenha a mente de Cristo, que você tenha a humildade de Cristo, que você priorize o outro e não você mesmo, como Cristo fez. O que Pedro está dizendo aqui então, voltando para o texto base? Eu quero que vocês tenham disciplina mental, eu quero que vocês busquem honrar a Deus, eu quero que você tenha intencionalidade. Você pode observar que a gente viu até um pouco hoje de manhã que o Novo Testamento, a vida cristã, a nossa fé, não é uma fé que exclui a mente, é uma fé que coloca a mente como palco central da vida cristã, os lombos do vosso entendimento. Agora, você precisa ser regado constantemente a isso, com a verdade das Escrituras, saber o que a Bíblia diz sobre casamento, saber o que a Bíblia diz sobre sexualidade, saber o que a Bíblia diz sobre o início da vida humana, sobre salvação, sobre obras, saber tudo sobre todo o conselho de Deus. Essa é a maneira que você tem de cingir o lombo do vosso entendimento. Vamos abrir em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então você tem que cingir os lombos, você tem que arregaçar as mangas da sua mente, você tem que buscar pensar a Bíblia, pensar o texto, pensar a sua fé. Somos uma geração que sente, e não é errado sentir, só que Deus nos deu mente. Quem criou a mente não foi o diabo. Alguém fala para mim, seu crente racional, graças a Deus, porque é assim que eu presto esse culto ao Senhor, da maneira que Ele requer, de maneira racional. Log colatrem, culto racional, é assim que Deus requer. Então eu tenho que ter a mente preparada. Olha o que diz o texto aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está falando o seguinte: tudo que eu falei anteriormente, por toda essa salvação, pela justificação pela fé, pela santificação, pela eleição, pelo pacto de Deus, tudo que ele falou anteriormente nos 11 primeiros capítulos de Romanos, toda essa compaixão de Deus, eu estou rogando por ela, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Algumas traduções colocam culto espiritual, mas espiritual é pneumáticos, não tem essa palavra ali, isso é uma interpretação indevida do texto. O que Paulo está dizendo aqui? A vida de vocês deve ser o culto de vocês. Vocês têm que apresentar um culto vivo ao Senhor. Isso é cingir os lombos do vosso entendimento. Agora, Paulo, ele era um doutor, um teólogo. Pedro era um pescador. Paulo fala, eu quero que vocês ofereçam sacrifício vivo. Ele é um teólogo, está lembrando sacrifícios do Antigo Testamento, fazendo comparação com os sacrifícios pagãos de Roma, que eram mortos. Fala, eu quero um culto racional. Pedro era um pescador, um trabalhador, braçal. O que ele fala então? Vamos cingir os lombos da vossa mente, cada um com a sua linguagem. E ele continua, e não sede conformados com este mundo, não tomem a forma desse mundo, não sejam formatados, mas sejais transformados pela renovação do vosso quê? Entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso ter uma mente preparada, eu preciso ter uma mente bíblica. Boa parte da mente dos cristãos evangélicos são antibíblicos. Nós, sem saber, somos ou machistas ou somos feministas. Nós somos progressistas, nós acreditamos mais em toda a espécie de ciência natural humana do que na palavra de Deus. Nós temos uma mente muito formatada pelo mundo e não formatada pela palavra de Deus. Nós não estamos prontos com os lombos cingidos,
porque nós não nos alimentamos da palavra de Deus. Pastor, eu queria escutar Deus. Leia a Bíblia. Queria escutar Deus em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Leia as Escrituras. Tenha uma mente bíblica. Busque entender o que Deus diz e pense como Deus pensa. Isso é santidade na mente. Agora, eu também devo ter, versículo 13 de 1 Pedro, capítulo 1, voltando ao texto, clareza de pensamento. Eu preparo a minha mente para que eu tenha então clareza de sentimento. Ele continua, fala para eu cingir os lombos do meu entendimento, e ele fala, sede sóbrios. Em seguida aqui então somos exortados a ser sóbrios. A sobriedade aqui vai além da abstinência de substâncias. Ela se refere à clareza de pensamento, o autodomínio, a vigilância espiritual. Em nossa jornada, como peregrinos que somos constantemente tentados pela embriaguez mental e espiritual das paixões e desejos terrenos, que obscurecem o nosso discernimento e nos dificultam o caminho de santidade. Muitos frequentadores de igrejas não são sóbrios, estão intoxicados. Com o quê? Com este mundo, com suas pautas, com seus movimentos de desconstrução da imagem de Deus em nós. Movimentos como o LGBTQIA+, o liberalismo teológico e tantas outras toxinas têm inebriado a mente dos crentes. Tem feito com que os crentes não fiquem sóbrios, fiquem bêbados deste mundo. Pedro fala, eu quero que vocês sejam sóbrios. Essa sobriedade nos capacita a viver uma vida com equilíbrio, discernindo o certo e errado, sempre pautados pela palavra de Deus e resistindo às influências que nos afastam de Deus. Vamos abrir ali em Efésios 5,18? Efésios 5,18. Eu vejo tantas pessoas inebriadas. Uma vez perguntaram para o professor John Lennox, professor de Oxford, cristão, falaram assim para ele, professor, a sua religião diz que não deve se comer a árvore do conhecimento, Deus proibiu. Por que o senhor adora um Deus que proíbe conhecimento, já que de fato o senhor tem muito conhecimento? Ele falou, olha que pergunta interessante. A primeira pessoa a fazer essa pergunta foi uma serpente. O que ele quis dizer com isso? As pessoas estão inebriadas com o discurso da serpente e não entendem que são intoxicadas por esse mundo. Não há como a gente estar cheio do Espírito Santo, cheio do vinho deste mundo. É impossível viver uma vida, uma jornada de santidade, cheio do vinho deste mundo. Ali em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como eu faço isso? Falando entre vós em salmos, olha a palavra de Deus, palavra inspirada, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a descrição de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A boca fala que o coração está cheio. O que ela vai falar? A palavra de Deus. O que ela vai cantar? A palavra de Deus. O que ela vai adorar? O Deus Santo. Ela vai salmodiar. A vida dela é uma vida em que Deus está na boca dela. Esta pessoa é uma pessoa sóbria, não está intoxicada com este vinho, com o vinho deste mundo, com as coisas desse mundo, com a deturpação desse mundo. Voltando para 1 Pedro, capítulo 1, então temos aqui, primeiro ponto, ter uma mente preparada para a jornada de santidade. Você tem que cingir os lombos, você tem que ter a clareza de pensamento. Agora, a sua mente deve confiar somente na graça de Deus. E aqui a terceira ordem, o terceiro imperativo do versículo 13, ele diz o seguinte: e esperai inteiramente, não parcialmente, inteiramente no quê? Na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Finalmente aqui Pedro então nos direciona uma ordem: esperem inteiramente na graça que será trazida na revelação de Jesus Cristo. Preparar a mente e a sobriedade não são fins em si mesmos. Nós não fazemos isso como fins. Eles são meios para que a gente mantenha firme a nossa esperança futura. A graça de Deus manifestada plenamente, será manifestada plenamente na volta de Jesus.
e é a fonte da nossa transformação e santificação. Eu verei o Senhor, eu espero na graça do Senhor, e esta graça vai me transformar de glória em glória, passo a passo, esta graça vai me modificar. Agora, muitos crentes sinceros desenvolveram uma ideia de salvação baseada no desempenho. Alguns vão chamar de salvação pelo Senhor, isto é, eles olham tanto para as suas obras, se estão conseguindo ou não, mas olham tanto, que aqui é o outro extremo, tem gente que não tem obra nenhuma e vive como um demônio e acha que é salvo, tem gente que é assim, mas tem alguns cristãos sinceros, que olham o texto, olham as biografias dos grandes homens, e olham tanto para si mesmos, e não veem isso, que eles param de olhar para Jesus, e olham só o seu desempenho. E se você passar a vida olhando o seu desempenho, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar em terrível desespero. Por isso eu devo esperar em quê para me santificar? Na graça. Eu espero em quê para me salvar? Na graça. Porque existe sim uma tendência a cristãos mais sérios, mais bíblicos, a crer nessa salvação pelo senhorio, que é basicamente o seguinte, olhe constantemente para as suas obras. Se você tiver alguma manifestação de pecado no seu coração, talvez você não seja salvo. Quem aqui não tem manifestação de pecado no coração? Quem aqui pecou essa semana? Eu vou profetizar na vida de vocês, esta semana possivelmente você pecará. Olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque embora a gente tenha que viver o padrão de Deus, nem sempre conseguimos. Devemos esperar em quê? Inteiramente na graça. Pastor, por que você acha que você é salvo? Porque Jesus morreu por mim e Ele falou que se eu crescesse nele eu seria salvo. Eu acredito que os frutos da salvação são evidentes, mas eu sei que os frutos da salvação, eles por vezes são pequenos, eles por vezes podem estar meio murchos. Eu acredito que até mesmo o meu arrependimento pode ter alguma mancha de pecado. Então, se eu olhar constantemente para mim e para o meu desempenho e não esperar na graça, sabe o que vai acontecer? Eu vou entrar em desespero e vou duvidar da obra que Deus fez na minha vida, da obra que Ele já fez na minha vida. Por isso que Pedro fala, eu quero que vocês cingem os lombos, sejam sóbrios, mas eu conheço vocês, então esperem na graça do Senhor. É igual o João fala, filhinhos, não pequeis. Olha, quem anda no pecado é mentiroso, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus o Pai, Jesus Cristo justo. Isto é a graça de Deus. Então aqui Pedro nos exorta, uma mente bíblica espera inteiramente na graça. Por que eu sei que eu estarei em pé naquele grande dia? Não é pelo meu desempenho, é porque Cristo disse que se eu crescesse nele eu seria salvo, e eu sei que eu creio nele. Eu sei que Deus tem me mudado, eu sei que eu não sou o que eu deveria ser, mas eu não sou aquilo que um dia eu já fui. Por isso que o texto fala, espere inteiramente, não parcialmente. Não é graça mais alguma coisa, não é graça mais batismo, não é graça mais, não, é esperar inteiramente na graça do Senhor. As outras coisas são importantes, são importantíssimas, mas a salvação é pela graça, pelo favor de Deus. Então devemos ter uma mente preparada, sermos sóbrios, ter uma mente que confia somente na graça do Senhor. Agora, a jornada continua e vamos ver o caráter da santidade na jornada cristã, versículos 14 ao 16. E aqui ele vai dar a primeira marca de do caráter de alguém que está na jornada da santidade cristã, de um peregrino, de um eleito, de um crente, de um cristão, como filhos o quê? Obedientes. Você é filho. Se você de fato confessou Jesus Cristo com todo o seu coração, você creu que Ele é o Filho de Deus, você é filho. Ao iniciarmos a nossa jornada, nos tornamos filhos de Deus. Ali em João capítulo 1, texto muito conhecido, João 1, versículo 12. Diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí tem umas pessoas, para parecerem mais inteligentes, nós não recebemos Jesus, é Jesus que nos recebe. O que eu faço com esse texto aqui? Mas a todos quantos o receberam.
Receber, aceitar são sinônimos. É só ir no Aurélio, né? O nosso querido irmão Aurélio, ele vai dizer que são sinônimos. Eu me tornei filho no momento que eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Nesse momento eu me tornei um peregrino. Agora, o que Deus espera de um filho? Que ele seja um filho obediente. Ele espera que a minha nova identidade faça com que eu então o obedeça, e que eu não viva mais na ignorância de uma vida longe de Deus. Aqui vai dizer o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Isto é, eu era ignorante, agora eu recebi o Senhor, eu continuo sendo ignorante? Não, então eu tenho que viver de acordo com aquela revelação pelas Escrituras que Ele colocou na minha mente. Isto é, eu não posso mais viver desejos egoístas e paixões desordenadas. A jornada de santidade nos chama a romper com os antigos padrões de comportamento, abandonar os hábitos e desejos que nos afastam de Deus. A gente tem que fazer isso porque a gente é filho. Romanos 6, capítulos 11 e 12. Então eu não faço isso para ser filho, eu faço isso porque sou filho. Eu não faço isso para ser, mas porque sou. Santidade é isso, senão é legalismo. Olha, tu tem que guardar o sábado para tu ser salvo. Não. Tu tem que ir para, não, eu tenho que crer em Jesus para ser salvo. Agora, Deus requer de mim certas coisas para que eu trilhe um caminho de santidade. E eu faço isso porque sou salvo. Romanos capítulo 6, versículos 11 e 12. Diz o seguinte: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, por causa disso, em razão disso, o pecado em vossos corpos, em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. O que o texto fala? Olha, vocês não estão mortos em Cristo? Então parem de viver a vida em pecado. Santidade é entender que eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso honrar a Deus com tudo que sou, inclusive o meu corpo, inclusive a minha vida. E porque eu sou um filho amado do Senhor e fui salvo, então eu viverei assim. Eu não estou querendo barganhar com Deus. Eu não estou fazendo isso para que Ele me abençoe. Eu faço isso porque eu sou filho e fui salvo. E é o que eu devo fazer. Agora, se você se considera filho de Deus e você consome pornografia, pare de consumir. Se você se considera um filho de Deus e escuta músicas imorais, pornografia musical, pare de escutar. Se você se considera um filho de Deus e vai em ambientes totalmente mundanos, pare de ir. Se você se considera um filho de Deus e tem regado amizades que te aconselham ao pecado e impiedade, dispense-as. Mande elas embora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Você é peregrino. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Certo cristão, na sua jornada de peregrinação, certa feita, ele encontrou uma cidade, e o nome dessa cidade era chamada de Feira das Vaidades. E na Feira das Vaidades se vendia de tudo. Tudo que o coração poderia querer. E esse cristão, para continuar a sua jornada rumo ao lar celeste, ele teve que rejeitar a Feira das Vaidades, uma cidade confortável demais, maravilhosa. Ele encontrou outra pessoa na Feira das Vaidades, o fiel. E quando eles rejeitaram a Feira das Vaidades, porque as más conversações corrompem os bons costumes, e quiseram ir embora daquela cidade, maravilhosa aos olhos humanos, o fiel foi morto. E o cristão conseguiu escapar e seguir o seu caminho. Nós estamos vivendo na Feira das Vaidades. Estamos diante da Feira das Vaidades. Tudo nos é oferecido, só que nós somos filhos. E o nosso lar não é a Feira das Vaidades. Sabem do que eu estou falando, né? O peregrino. O peregrino copiou 1 Pedro. Nós não podemos negociar a nossa identidade de filho.
somos filhos. Por que você não vai naquele ambiente moral? Porque eu sou um filho de Deus. Ai, por que te proíbe? Eu quero agradar a Deus, se Deus me proibiu, eu não faço mesmo, porque Ele é meu Pai amoroso. Isso não é liberdade. Quem define o que é liberdade é Deus e não a sociedade. Liberdade é seguir o Senhor. Liberdade é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Seguir a feira das vaidades é prisão, é aprisionamento. Por isso, irmãos, a gente é filho. Então a gente tem que ter o caráter de santidade nessa jornada. Agora, além de filho, o texto prossegue e diz que você é santo. Versículo 15 de 1 Pedro, capítulo 1. Mas, ele fala, não sejam ignorantes, não vivam em concupiscência, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O padrão da nossa santidade nessa jornada não é outro senão o próprio Deus. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Qual é o padrão? É Deus, aquela tensão. Eu devo esperar na graça, mas o padrão é Deus. E é um padrão inalcançável nesta vida. Mas quanto mais alto for o seu objetivo, mais alto você chega. É uma coisa simples. Se você focar, eu quero ser igual a Jesus, você vai ficar mais próximo de Jesus do que o outro que não quer ser igual a Jesus. Quer ser igual a Lady Gaga. Ele não vai conseguir ser igual a Jesus. Vai ficar muito distante de ser igual a Jesus. Agora, se você quer ser santo como Ele é santo, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, porque você espera inteiramente na graça de Deus, você sozinho não consegue, e então você vai progredir em santidade. A santidade não é um destino a ser alcançado instantaneamente, mas uma jornada progressiva e contínua que nos dá uma imagem de acordo com a imagem de Deus, com a imagem de Cristo. Isso nos faz rejeitar qualquer grau de relativismo moral que tem caracterizado a nossa sociedade caída e ímpia. E note bem o que eu disse, a santidade é uma jornada progressiva, não é algo instantâneo. Estou falando aqui da santidade prática, não é posicional. Quando você se converte, você é santo porque você foi separado por Deus, mas você tem um caminho de santidade. E aqui a gente tem um outro problema. Muitos têm vendido que se você fizer certa coisa, ter tal experiência, santo. Não funciona. Não acontece. Por quê? Porque o homem velho, o velho homem no seu coração, ainda é poderoso. Ele está crucificado, mas se você bobear, ele sai da cruz e te mata. Ele faz isso. Por isso que a santidade é progressiva. Vamos abrir em Levítico 18, 2 ao 4, que é o texto que a igreja está querendo que a gente use na próxima gincana, né? Levítico 18, (2 ao 4), diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que Deus está dizendo? Olha, vocês estão em terra estranha, com costumes estranhos, mas vocês são santos. Vocês têm que andar de acordo com a minha lei, andar de acordo com a minha revelação. É desta maneira que vocês têm que andar. A santidade aqui não é uma mera sugestão, mas um mandamento direto de Deus para seu povo em toda a história. Embora nós reconheçamos a impossibilidade de nesta vida viver uma jornada plenamente perfeita, porque até mesmo o peregrino cristão teve tropeços, ainda assim a nossa peregrinação tem que ser marcada por um esforço diligente e constante de buscar a santidade, sabendo que somos capacitados pela graça divina. Quando acontece algum escândalo político, né? Agora teve do INSS, alguma coisa que você considera injustiça, alguma coisa que você falhou, você tem
uma sensação, né? Você fica indignado ou indignada, correto? Que absurdo! Nós ficamos muito pouco indignados com a nossa falta de santidade. A gente fica muito pouco indignado que a gente ainda está muito longe do que deveria ser. É aquele paradoxo: eu espero inteiramente na graça, sei que sou salvo pela graça de Deus. A santidade não salva, ela é um reflexo da salvação, mas eu preciso ter uma ambição santa. E qual é a ambição santa? Poder falar como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo fala: imitai a Deus. Por isso que santidade não é uma opção. São 10 mandamentos ou 10 sugestões, né? São sugestões? Não, é legal a explicação de Deus, né? Deus tem educação positiva. Eu sou o Senhor, façam isso. Deus dá a educação positiva, né? Deus tem essa prática de educação positiva. Façam isso. Por quê? Porque eu disse, né? É basicamente assim que Deus nos trata. Agora, a gente viu que tem que ter uma mente preparada para essa jornada, devemos ter um caráter correto para essa jornada, um caráter de filho, e somos santos. Agora, a motivação para a jornada de santidade: o temor e o amor. Essa é a nossa motivação. O que nos impulsiona a perseverar na árdua, mais gratificante jornada de santidade? Por que eu estou nessa jornada? Não é a salvação, como eu disse, ou seja, não buscamos ser santos para ser salvos, afinal fomos salvos quando confiamos em Jesus. Pedro aqui vai apresentar 2 motivações poderosas que impulsionam um crente verdadeiro a buscar a santidade. Primeiro, o temor reverente a Deus. Em segundo lugar, o amor. Vamos ver então o temor a Deus. O temor a Deus motiva você, versículo 17. Diz o seguinte: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa... Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, porque Deus é Pai. Sim, Ele é, mas se você invoca a Deus por Pai, lembra de uma coisa: Ele julga sem acepção de pessoas. A frase que eu adoro: só Deus pode me julgar. Não é verdade, mas só Deus pode me julgar. Isso não te assusta? Não te assusta? Porque vamos pensar bem, se fosse você, se você fosse Deus, aí você tem um servo bom, Moisés. Olha, Moisés aguenta a coisa com aquele povo, ele comete um errinho, dali bate na pedra, fica irritado, e aí você ia falar: Moisés, não, relaxa, eu entendi, Moisés, tá, eles são difíceis. Moisés, não se preocupa que vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque eu entendo que dá para ficar irritado com esse povo. O que Deus fez? Moisés, vem cá, quem te mandou bater na pedra? Aliás, por que você disse que nós iríamos fazer? Sou eu que estou fazendo, não é tu. Então, Senhor, eu me irritei. Pois é, vai ficar de fora da terra prometida. Aos nossos olhos parece rígido, não é? Muito rígido. Mas essa é a santidade de Deus. Por isso que devemos uma coisa a Deus: temor. Fomos chamados a viver em temor. E temor aqui não é um medo paralisante, é uma reverência ao Senhor. É saber que o Senhor é digno de honra e louvor. E aqui ele fala algo interessante: que eu tenho que andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Novamente ele lembra aqui que somos o quê? Peregrinos, vamos encontrar o nosso Rei. Então eu devo andar em temor, eu devo ter um coração reverente, uma consciência que esta vida é transitória, que a minha peregrinação vai acabar, uma profunda reverência e consciência da santidade e justiça de Deus, e esse temor vai me incentivar a viver com seriedade o propósito da santidade. É interessante que quando José está na casa de Potifar e aquela mulher imoral despe José, a primeira coisa que ele fala é que ele não pecaria contra Deus. O que motivou José? Ninguém ia saber. Deus. Eu temo a Deus, eu tenho reverência a Deus.
Egito não é a minha terra, eu não sou daqui, não é a terra que Deus deu aos meus pais. Por isso que ele fala, quando eu morrer, pega o meu corpo e leva para Israel, leva para a terra prometida. Eu não quero ficar aqui o meu corpo no Egito. Alguns crentes são tão confortáveis em viver no Egito, que se Jesus voltasse hoje, eles iriam reclamar. Peraí, Senhor, o Senhor acabou com meus planos, eu tinha um plano para essa semana, estava tão confortável. Peraí, Senhor, eu estava muito bom aqui no mundo, para que o Senhor vai voltar a estragar? Um cristão, ele tem um temor reverente ao Senhor, porque ele sabe que é peregrino. E o texto continua. Então, o primeiro motivo poderoso que você vive em santidade é o temor a Deus. O que te motiva? Eu temo a Deus, eu temo ao Senhor. E o que mais? Eu amo. O amor a Jesus motiva você. Olha que coisa interessante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Isso aqui é maravilhoso. Coisas corruptíveis, como o quê? Prata e ouro. Coisas valiosas. Pedro fala são coisas o quê? Corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aqui umas coisas importantes. Sabe o que deve motivar você a ver uma vida santa? Jesus morreu por você, sangue foi derramado por você. Spurgeon fala, como eu posso brincar com o pecado, se o pecado foi aquilo que matou meu Salvador? Como eu posso negociar com o pecado, se o pecado foi aquilo que matou o meu Senhor? A palavra aqui, resgatar, redimir, comprar, significa que Cristo morreu por nossos pecados e pagou o preço que atendeu às exigências da santidade de Deus. Deus requeria ser satisfeito em sua lei, e Cristo assim o faz morrendo por nós. Isso é motivação suficiente. Que amor tremendo. Por que eu não vou me entregar a uma vida de pecado? Porque Cristo derramou seu sangue por mim, porque eu amo Cristo, e o amor de Jesus me motiva, e o amor a Jesus me motiva. E aqui fala que nós fomos resgatados de um ciclo de pecado e de vazio. Aqui fala que Ele nos resgatou da vossa vã maneira de viver, o versículo 18, vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse de vossos pais. Aqui ele escreve provavelmente a gentios. Vocês aprenderam tudo errado dos pais de vocês, uma vida vã. A expressão vã aqui, mataia, significa inútil, sem valor. Pedro aqui está dizendo o seguinte: uma vida sem Cristo, ela é o quê? Vã, inútil, sem valor, porque não tem valor perene, não tem valor eterno, e aquilo que não tem valor eterno não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. E aqui fala que vocês receberam dos vossos pais. Alguns aqui são filhos de crentes, então eu vou parafrasear, que vocês recebem desta cultura, desta sociedade, padrões vãos, uma vida vã, vazia. Mas não, nós não fomos comprados com materiais perecíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito e sem pecado. Por isso que os cristãos devem viver em santo temor, porque fomos profundamente amados. Aqui fala no versículo 20, que Cristo foi conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, isto é, Deus decidiu que Cristo iria morrer por você antes de Adão cair. Que tremendo amor! Deus sabia de todas as suas falhas, todos os seus tropeços, todas as suas mentiras, todos os seus altos e baixos, e provavelmente, como todo ser humano, haja baixos. E ainda assim, Deus o Pai e Deus o Filho resolveram que Deus o Filho iria morrer por você, como um cordeiro. Esse amor não lhe motiva a ver uma vida santa?
Pastor, mas eu vou nessas igrejas históricas de pregação expositiva, né? E eu quero algo que me motive. Jesus, olha que coisa motivadora. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, o amor de Deus, o Pai na eternidade por você. Você foi amado antes de você nascer. Isso tem que motivar você a viver uma vida santa. Alguém que me ama muito e eu não quero desagradá-lo. Alguém que me ama muito e eu não quero desonrá-lo. Alguém que me ama muito e eu não quero entristecê-lo. Gente, isto é santidade. Santidade é exatamente isso. Isso é santidade. Cristo morreu por você. E essa redenção nos leva a crer em Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E por Ele, por Jesus, vocês creem em Deus. O poder da ressurreição é tão poderoso que gerou fé em vocês. Por isso que vocês creem. Nem a sua fé é uma capacidade sua. Sem mim nada, a gente não consegue nada. Por que você tem que estar motivado a viver em santidade? Porque Jesus morreu por você. Eu estou meio desmotivado, desanimado, acontece. Imagina se Jesus chegasse assim na cruz. Ó, Pedro, quer saber? Eu vou para o céu. Por que, Senhor? Estou meio desanimado. Desanimei. Vocês não merecem, estão aí dormindo. O outro vai vir me trair na maior falsidade, vai me dar um beijo, né? Aí vão tudo me abandonar. Aí eu vou ressuscitar, as mulheres vão falar que eu ressuscitei, vocês vão falar que elas estão malucas, né? Vão ficar tudo trancado, aí não vão acreditar. Vai ser complicado, aí vai dar tudo certo. Depois tu vai brigar com Paulo, porque tu vai ficar do lado dos fariseus. Quer saber? Desanimei, Pedro. Eu estou indo para o céu, tchau. E agora? E agora o problema não é meu, agora é com vocês, aí com Deus o Pai. Mas se Jesus fizesse isso? Não fez. O que ele fez? Ele nos amou, e nos amou até o fim. Isso tem que me motivar. Isso deve me motivar. O dia que você estiver desanimado, lembra de uma coisa: sangue precioso foi vertido por você. E para a gente já ir concluindo, outra coisa que motiva, ou deveria motivar você a viver em santidade: o amor ao seu irmão. Paulo e Pedro sempre colocam os crentes juntos aqui para atrapalhar a gente, porque é tão fácil amar a cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Difícil é amar o irmão. O irmão é inconveniente, como se a gente não fosse. Aquele irmão tem, olha, tantas falhas e pecados, como se nós não tivéssemos, né? É sério, eu olho para os discípulos e eu fico impressionado com a capacidade de ser incapaz deles. Jesus fala: eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí eles, o que ele quer dizer? Ele quer dizer exatamente o que ele disse. Eles eram tão incapazes, aí Jesus está lá falando de humildade, aí vem a mãe de João e Tiago: ele pode sentar do teu lado aí, um do lado, outro do outro. Aí não pode, isso não é comigo. Aí os outros discípulos ficam bravos. Por quê? Porque ele está querendo aparecer, mas todos queriam aparecer. Mas a Bíblia fala que santidade é amar o irmão. Versículo 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade. Aqui eu preciso destacar um ponto importante. Muitas traduções não têm a expressão pelo Espírito. Talvez a sua tradução aí não tenha a expressão pelo Espírito, esteja apenas dizendo o seguinte: purificando as vossas almas pela obediência à verdade, ou na obediência à verdade. Isto é um erro tremendo. Primeiro, que a expressão dia pneumatos está em 92% dos manuscritos. Segundo, que você não purifica a sua alma obedecendo. Isso é legalismo. Isso é um erro. Quem purifica a sua alma? O Espírito Santo faz isso na obediência à verdade. Então, quando você lê o texto, coloca aí de caneta: pelo Espírito. Pelo Espírito, né? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o quê? O amor. Por que o Espírito Santo me purifica? Para que eu ame o meu irmão. Para que eu ame o meu irmão. Para que eu tenha intenso amor. Amai-vos ardentemente, aqui diz o texto, uns aos outros com um coração puro, purificado. Esta capacidade de amar é fruto da nossa regeneração, do nosso novo nascimento pela palavra de Deus. Então o que o texto diz? Olha, vocês vão ser motivados a viver em santidade, porque vocês temem a Deus, porque vocês amam a Jesus e porque vocês amam o irmão de vocês.
Se o comer carne oferecida a ídolo no açougue em Roma ou em Corinto faz com que o meu irmão tenha uma recaída em idolatria, eu vou comer carne? Não. Eu vou pautar a minha vida em benefício do meu irmão, para que o meu irmão seja abençoado através de mim. Isso é santidade. A gente tem um costume que a influência carismática, parece que santidade é só você e Deus lá do seu quarto. A santidade, ela vai expandir para a sua vida congregacional. Se você não ama o seu irmão, você não é santo. Eu não estou dizendo que o seu irmão é fácil de ser amado, mas se nós não nos amarmos uns aos outros, nós não temos santidade. Nós não somos santos, porque o Espírito Santo faz isso, e toda essa volta que Pedro deu foi: ame o seu irmão. Olha a volta que ele deu, porque olha só, você é peregrino, mas você é um exilado, você é um refugiado, você está em um mundo estranho, aí você encontra um outro peregrino, refugiado, um mundo estranho, e fala: mas esse daí, não, o que é o normal? Vocês se unem. Se eu ver alguém com a camisa do Figueirense São Carlos, eu vou lá falar com ele, né? Por quê? Porque é da minha terra. A gente tem que fazer a mesma coisa, amar os nossos irmãos. E eu queria encerrar concluindo que você persevera na jornada de santidade tendo a inerrante palavra de Deus como base, versículos 23 a 25. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha que interessante, como é que alguém se converte? Pela palavra de Deus. Ouvir o Evangelho gera fé. Aquele que escuta o Evangelho tem fé, né? A fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que alguém é gerado? Como é que alguém se torna crente? Ouvindo a palavra de Deus. Não podemos substituir nada pela palavra de Deus. Existe um motivo teológico que o púlpito está no centro das igrejas protestantes históricas. Tem um motivo teológico para isso. Qual é o motivo teológico? Qual é o centro do culto? A palavra de Deus. Todas as outras coisas são subordinadas. Todas as outras coisas são abaixo. Porque o motivo teológico é que a Bíblia é o centro. Porque é ela que vai gerar. Como crerão se não há quem dance? Se não há quem faça uma peça? Se não há quem faça malabares? Essas coisas são erradas em si? Em tese não, mas tem os seus ambientes e momentos. Agora, como crerão se não há quem pregue? A palavra de Deus vai fazer você virar crente, se você não é crente, e vai fazer com que você ande em santidade. E o texto continua: porque toda a carne é como a erva e a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que a palavra de Deus é um meio divinamente ordenado pelo qual Deus operou a nossa conversão, gerando em nós uma vida por meio da fé. E a palavra de Deus, a exposição regular da palavra de Deus, ela é um meio indispensável para a santificação. Escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore a palavra de Deus. E eu termino aqui pedindo que abram em João 17:7. e 17, desculpa. Diz o seguinte: santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a... O que vai santificar a sua vida? A Bíblia. Se você não é edificado regularmente no culto público por meio da exposição da palavra, se você não ler a palavra de Deus, se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ser edificado, você não vai progredir em santidade. Isso não acontecerá. A palavra de Deus é o meio ordenado de Deus, de maneira ordinária, para que a sua igreja cresça em santidade. Quando o cristianismo retirou a palavra de Deus e colocou sacramentos no meio, o
que isso é uma missa, as pessoas pararam de viver em santidade. Então que você tenha essa concepção, amém? Peregrinos, vamos viver em santidade. Amém?